isso também gememos que sejamos revestidos da nossa habitação, que é no céu. E se todavia estamos vestidos, não fomos achados nus. Repita comigo esse verso, irmãos. Verso 3. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Amém? Pode sentar, senta glorificando, senta adorando o nome do Senhor, com as suas palmas, com sua glória a Deus, com seu aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Como eu disse, o Senhor, Ele tem operado maravilha sobre este lugar, igreja. O Senhor tem nos últimos dias derramado a sua palavra a toda a igreja que está aqui. A todo aquele que vem no culto, Deus quer falar através da sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, muito difícil sobre a face da terra. Nós estamos vivendo um tempo de provação, um tempo de desaprovação, um tempo de angústia muito grande sobre a face da terra. E se nós, como cristão é aquele que crê em Jesus, que crê em Deus, como cristão, não estiver com os nossos pés firmados na rocha, e o nosso pensamento não estiver no céu, nós vamos sucumbir. Nós não vamos suportar as aflições dos tempos que estamos vivendo hoje. Nós podemos observar, irmãos, que a cada momento nós vemos um sinal diferente na face da terra, mas diferente aos outros, para nós não, porque nós sabemos que Jesus deixou escrito todas essas coisas que não aconteceram: a injúria, a mentira, o pecado, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, guerras se movimentando por aí, guerras perigosas. Não são mais guerra como era antigamente, tete a tete, não é. Eles vai lá, solta o negócio lá e mata multidões. Então nós estamos vendo a todo lado os sinais da volta de Cristo. Nós estamos vendo. E o Senhor quer falar conosco, irmãos. Essa palavra que Paulo ele escreve, dizendo, ó, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Qual edifício? Qual edifício que nós temos? Um edifício eterno. Nós não podemos ficar firmados em coisas terrenas. Não adianta nós ficar falando aqui sobre só coisas terrenas. Elas são necessárias para nós sobreviver, mas não é isso que nos alimenta. Não é isso que vai fazer nós subir. O que vai fazer nós subir é nós acreditarmos que existe uma casa celestial. E o mais gostoso de tudo isso, irmãos, é que Jesus, Ele não obriga ninguém a nada. Nós não somos obrigados a estar aqui sobre esse lugar. Se você veio, porque o Espírito Santo de Deus tocou o teu coração e você falou: eu vou na casa do Pai adorar, glorificar, exaltar e ouvir o alimento espiritual. Para que quando eu sair daqui, eu possa enfrentar todas as dificuldades e batalhas que virão sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre a minha família. E não são poucos. Não são poucos. O apóstolo Paulo diz: olha, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Precisa estar dentro do meu coração e do seu coração
entender uma coisa: eu não sou daqui, eu não moro aqui, eu estou aqui de passagem. Eu estou passando por aqui, mas eu não sou daqui. Carros novos, casas, isso não pode me prender aqui. Isso não vai me prender. Diga assim: isso não vai me prender aqui. Amém, louvado seja Deus. Por quê? Porque o que vai nos segurar é a palavra de Deus para nós alcançarmos a espiritualidade. Isso tem que estar almejando dentro dos nossos corações. Só que no verso 3, pastor, ele diz uma coisa muito séria, né? Se todavia, estando vestidos, né, não formos achados nus. Quando aconteceu o pecado de Adão e Eva, eles se acharam nus. Estavam vestidos, não conseguiam ver a sua nudez, mas a partir do pecado eles se viram nus. O pecado, ele mostra a nossa vergonha. E se nesse dia, o qual o Senhor diz que está próximo, nos encontrarmos nus, estamos lutando para que isso não aconteça. Aleluia. Estamos perseverando no caminho, buscando o Senhor para que isso não aconteça. Glória. Amém? Aleluia. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, jamais, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Aleluia! O que é mortal seja recebido e transferido para a vida. Hoje, como o pastor disse, comemora, né, a Páscoa, né? Não tem nada a ver com chocolate, com coelho, né, pastor? Nada. Tem a ver com libertação. Era libertação, né, pastor? Então nós sabemos que nós fomos chamados para ser livres. Aleluia! Estamos livres, não para fazer o que nós queremos, viu? Porque senão nós nos caímos nesse versículo: se todavia fomos achados no. Lá em Filipenses capítulo 4, no verso 13, o apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. Posso todas as coisas? Glória a Deus! Nós podemos todas as coisas? Todas as coisas nós podemos? A Bíblia diz que não. Todas as coisas me são lícitas, tudo bem, mas nem todas me convêm. Mas por que aquilo me convém? Porque eu posso dar mau testemunho, eu posso blasfemar contra o nome do Senhor, e eu posso empurrar o meu irmão que já está na beira do barranco para baixo. Então eu não gosto. Eu sempre digo aqui, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, e nem se detém, nem fica parado no caminho dos pecadores. Glória a Deus! Nós vivemos no meio deles, mas nós não nos detemos no meio deles. O que é deter? O pecador está lá, blasfemando, contando piadas imorais, fazendo coisas que desagradam a Deus. Nós estamos ali no trabalho, seja onde for, nós pegamos a nossa mochilinha, colocamos debaixo do braço e ó, vazamos. Nós não vamos deter aquele caminho. Por quê? Porque aquilo vai trazer para nós o quê? Perdição, contaminação. Vai tirar de nós o Espírito Santo de Deus. E não é isso que nós queremos. Nós queremos carregar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Por onde nós formos, nós precisamos estar com Cristo. Amém? Louvado seja bem. Olha só. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi o quê? Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Lembra que lá na caixa está escrito assim, ó, penhoramos ouro, né?
Penhor é uma coisa muito valiosa. Você penhora alguma coisa que você tem muito valiosa em troca daquilo que você precisa. Deus estava reconciliando. Jesus está conosco. Aleluia! Um penhor que nós jamais vamos conseguir pagar. Pelo que estamos de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Porque andamos por fé. Não por vista. Nós não andamos por vista. Não é o que nós vemos que vai nos agradar, mas é a nossa fé em Cristo Jesus. Glória a Deus! Eu não posso ver Deus, mas eu creio que Ele existe e por meio da fé eu vou chegar até Deus. Por meio da fé em Jesus eu vou ser salvo. Eu e a minha casa. Por meio da fé. E fé é uma palavra que está diminuindo, infelizmente, no meio do povo de Deus. A primeira dificuldade, nós já queremos parar. Não é assim? É a primeira dificuldade que vem, a primeira aflição, o primeiro desespero, nós já queremos parar. Mas a igreja do Senhor, que está fortalecida no Senhor, não para. Aleluia! Não para. Ela continua adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia! Nós temos alguns exemplos, irmãos, de pessoas, e eu marquei alguns aqui no meu celular para servir de exemplo para nós. Olha só, a perseverança de Jó. Nós ouvimos tanto falar de Jó. Jó foi narrado aqui essa noite, né? E nós contamos com tanta alegria, né? Deus né? E muitas vezes, quando nós perdemos alguma coisinha, nós começamos a lamentar. É gostoso cantar. Ei, Deus bom, louvado Senhor, é gostoso, é maravilhoso. Mas muitas vezes o nosso sentimento, na hora que perdemos alguma coisa, não é esse. Eu não estou falando de filhos, viu? Quando nós perdemos até um carro novo. É quando nós tomamos um calote por falta de conhecimento, por falta de direção, nós já também desanimamos. Jó não tinha pecado. Jó não tinha pecado nenhum, pelo contrário, era um homem reto. E Deus permitiu que ele perdesse tudo. Aí fica a pergunta para mim e para você: até que ponto nós estamos, a nossa fé em Deus? Até que ponto? Até que ponto eu posso perder alguma coisa e continuar glorificando o nome do Senhor? Até que altura da minha vida? Até aquilo que eu posso perder e eu perdendo, eu vou glorificar o nome do Senhor. Deus essa noite está fortalecendo o nosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: fortaleça-se no Senhor, segura na mão do Senhor. Peça para Ele segurar na tua mão, para que você, no momento de dificuldade, não abandone a sua fé. Glória a Deus! E se eu perder aqui, eu tenho certeza que no céu tem uma casa para mim. Tem uma casa para você. Fortaleça o teu coração nisso, naquilo que é de cima, deixando as coisas de baixo para trás. Não que nós vamos pegar as nossas coisas e jogar fora, não é isso. Mas isso não pode ser a razão de eu estar na igreja. Eu conheço uma pessoa, um pouquinho, e ela precisava casar. E ela foi para a igreja. Vai, pensa. Que maravilha. Preciso casar, vou para a igreja. Ótimo. Melhor, né? É melhor do que ir procurar alguém no mundo. Porque toda vez que você vai buscar alguém no mundo, você busca junto desigual. A probabilidade de uma pessoa que está na igreja
se unir com uma pessoa do mundo e ela sair da igreja é maior do que ela trazer a pessoa do mundo para a igreja. Não tenha dúvida disso. Foi para a igreja, pediu tanto a Deus. Tinha dia que eu ligava para ela, ela falava: não posso ter vida com uma oração aqui, por favor. Casou com alguém que não era da igreja, não tinha nada a ver com a igreja. E hoje essa pessoa está separada e fora da igreja. Olha só, separada e fora da família da igreja. Aí veio me pedir conselho, na hora, para que o salmo primeiro dela. Na hora, você quer conselho? Toma o salmo primeiro. Toma o salmo primeiro. Mas eu quero trazer aqui, igreja, um sonhador. Quem era o sonhador que a Bíblia nos relata? José. José era um sonhador. José tinha um sonho. Era um dos 12 filhos. Ele tinha um sonho. E o sonho dele, para se tornar realidade, ele passou pelo quê? Por um estado difícil na sua vida. Foi jogado no poço, foi tirado do poço, foi vendido como escravo, foi preso, apanhou, até ele chegar na altura do seu sonho. Ele passou por dificuldades. Eu e você que está aqui, para nós alcançarmos a maior promessa, que é o céu, nós vamos passar por dificuldades. Não adianta dizer para você que ser cristão é maravilhoso, é fácil. Não, não é. O caminho é difícil, é árduo. Às vezes você vai chorar muito, mas a recompensa é grande. A recompensa é grande. Para aqueles que alcançarem, quando chegar lá, vai dizer assim: olha, valeu a pena eu perseverar. Tem alguém que diz: não, não é fácil, Senhor. Não é. Eu sempre digo: quem falou que ser cristão é fácil, mentiu. Vai haver perseguições, vai haver dificuldades, vai haver lutas, vai haver provas, vai haver tentação, vai haver investida. Porque o que o inimigo mais quer é tirar o que de nós? A nossa salvação. Ele quer arrancar de nós a maior promessa, que é a nossa salvação. Mas Jesus, ele diz o quê? Aquele que crer e perseverar até o fim, esse será salvo. Esse vai conseguir o maior objetivo. O terceiro foi Moisés. Olha a perseverança de Moisés. Deus foi lá, preparou Moisés, foi lá, tirou o povo da escravidão, arrancou daquela vida de escravo, levou, prometendo uma terra melhor, um lugar onde manava leite e mel. E o povo começou a caminhar. Dentro de 3 dias o povo começou a murmurar, reclamar. E a Bíblia diz que foram 2 só que entraram, o resto não conseguiram. Perseverança, insistência. Josué, nós temos vários passagens pela Bíblia que nós vamos ver. Paulo, olha a recompensa de Paulo, esse mesmo que escreveu esse versículo. Qual foi a recompensa de Paulo no seu último dia? Pôr a cabecinha lá e... Mas quando ele estava ali com a cabecinha, como aquele filme, né, pastor, que o senhor já assistiu acho que 10 vezes, ele põe a cabecinha assim, olha que será, vai, e agora eu vou. Valeu todo o sofrimento, vai valer toda a perseguição que você passou, vai valer cada dia que você lutou contra o pecado, vai valer cada dia que você, dentro dos caminhos do Senhor, falou: eu não vou pôr a mão aqui, eu não vou pegar, eu não vou tocar, eu não vou meter a mão. Vai valer, tudo isso vai valer um dia, porque nós estaremos no céu com o Senhor. É isso que tem que arder no nosso coração. Amém? Amém. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Irmãos, vamos falar a verdade, quem não tem vontade de deixar esse corpo para habitar com o Senhor? Se a promessa de Deus é tão grande, lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nós viveremos em paz. Quem vai nos governar é o Senhor Jesus.
O nosso governante não é corrupto. O nosso governante que nós temos lá, ele é justo e fiel. Nós estaremos com alguém justo, onde nós não vamos sofrer. Então quem não almeja precisa de Deus. Nós como cristãos, como filhos de Deus, como chamados do Senhor, precisamos almejar isso no nosso coração. Aleluia! Eu não vou para a igreja porque eu quero uma casa, porque eu quero um carro, porque eu quero uma esposa, não. Eu vou para a igreja porque eu quero ouvir a palavra de Deus e quero ir para o céu. É o céu a minha habitação. Eu vou para a igreja porque eu fui perdoado dos meus pecados. O Senhor me justifica todo dia. Quando nós olhamos, ou quando eu olho, eu falo para mim, quando eu olho para mim, vejo da onde eu vim, as coisas que eu praticava, absurdas, eu falo, Deus é bom comigo. Deus é maravilhoso. Porque eu poderia estar morto ou preso. Eu era digno de estar morto ou preso. Mas o Senhor, as mãos do Senhor, a misericórdia do Senhor foi lá e me alcançou e me trouxe para cá, sujo, fedido. E dia após dia eu vou transformando e aprendendo com uma palavra e perseverando na fé, porque eu quero estar com Cristo. Como toda a igreja quer estar com Cristo. Amém? Amém! Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestados a Deus. E espero que na nossa consciência sejamos também manifestos. Assim sabendo o temor que se deve ao Senhor, nós precisamos ter temor. O temor de Deus, ele não pode sair do nosso coração. Sabe como nós começamos a perder o temor de Deus? Quando nós começamos a chegar à igreja, e tudo que é preparado aqui com muito sacrifício, por mais que tenhamos falhas, nós começamos a julgar. Nós começamos a achar aquilo feio. O pastor fala feio, o pastor canta feio, o irmão canta feio, você quem canta feio. Nós começamos a julgar. Isso começa o princípio do temor, perdendo o temor a Deus. Quando nós chegamos na igreja, não conseguimos dar o quê? Glória a Deus. Nós começamos a não glorificar o nome do Senhor. Começamos a achar que nós estamos certos com isso. Quando nós começamos a compartilhar aquilo que não devemos, quando nós começamos a falar aquilo que não devemos falar, quando nós compartilhamos alguma coisa que nós nem sabemos se é verdade, começa a perder o temor a Deus. E quando nós perdemos o temor a Deus, a nossa vida começa a ser destemida. É verdade. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Nós estamos vivendo a partir do momento que nós aceitamos o Senhor para Cristo. Lembra que o apóstolo dizia para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Quando nós temos a certeza para onde nós vamos, as coisas terrenas não nos perdem e não nos fazem se perder a fé. Não é a minha esposa que não vem comigo, não é o meu marido que não vem comigo, não é o meu filho, não é um carro que eu precisei vender, não é nada disso, não é uma casa, não é um trabalho, não é nada disso me prende. O que me prende é a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida também. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz aqui, no 16: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos vos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, o que ele é? É o quê? Como é que nós sabemos quando alguém está em Cristo?
Quando ele, nova criatura é. Xingo minha mãe, não respeito meu pai, xingo a minha esposa, xingo alguém lá fora, invento calúnias, falo mal do meu irmão. Eu sou uma nova criatura fazendo isso, né? Não somos. Não somos. Precisamos corrigir. Mas aqui ninguém faz isso, né, irmão? Ninguém fala mal do irmão aqui, né? Glória a Deus. Glória, né? Aleluia. Ninguém mente aqui, né? Ninguém mente. Glória a Deus. Pequenininha, ninguém mente. Graças a Deus. Somos novas criaturas. Aleluia. Não é assim que ele diz? Somos novas criaturas. As coisas velhas se foi embora, né? Novo se fez. Quando você tem o temor de Deus e você vai falar algo para alguém, o temor, a presença do Espírito Santo te incomoda e você não fala. Quando você está ali no celular e passa um negócio lá, bonito, né? Porque agora você está ali, de repente passa, opa, pelo amor de Deus, fala assim, joga isso para frente, vamos fora. Ah, mas é só uma olhadinha, não é só uma olhadinha. Começa pelo uma olhadinha. Pelo uma olhadinha, opa. Né? E quando nós temos o temor de Deus, nós fazemos o quê? Tiramos, não, eu não posso, eu não quero. Eu não sou daqui, eu sou de cima. Eu sou do céu, eu sou cidadão do céu. Eu sou escolhido por Deus. Eu fui tirado de uma nação do pecado, da imundícia. O Senhor me lavou, me remiu com seu sangue na cruz. E eu agora estou servindo a Cristo. Aleluia. Através da sua palavra, através da sua casa e através do seu ouvido. E do temor que eu tenho a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Tudo isso provém de quem? De Deus. Não provém de mim, de você. Provém. O pastor já falou várias vezes aqui, nós não somos bons. Eu também já falei, nós não somos bons. Quem disse que nós somos bons? Às vezes nós pensamos que nós somos bons, mas nós não somos bons. Só que nós somos justificados todo dia pelo Senhor. Quem tentará acusação contra os chamados de Deus? Ou contra os filhos de Deus? É Deus que o justifica. Aqui teve um louvor, né? Bonito, né? Não para as coisas que é um louvor, né? Louvor muito bonito, louvor também, um louvor maravilhoso. E nós temos que pegar essas coisas e trazer para dentro do nosso coração. Glória a Deus! Tudo aquilo que nós ouvimos na casa de Deus, que provém de Deus, nós temos que trazer para dentro do nosso coração. Nós temos que chegar na nossa casa, abrir a Bíblia, olhar e glorificar a Deus nesta palavra. Eu sou justificado por Jesus, não pelos homens. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu posso todas as coisas? Posso? Não, né? Eu não posso todas as coisas. Ah, mas no verso 13 de Filipenses, diz que vós todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando nós olhamos para a história, para o contexto, não para somente o texto, mas para o contexto, nós vamos ver que Paulo não está falando de coisas simples. Paulo está falando sobre o que ele passou. Ele sabe ter e não ver. Ele sabe estar com um armário cheio e ele sabe estar com um armário vazio. Ele soube apanhar, sofrer pelo Evangelho. Então ele diz, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. Amém, igreja do Senhor? E hoje nós estamos, como eu disse no começo, vivendo um tempo muito difícil. Por quê? Porque se algo acontecer como eu quero, eu permaneço. Se não for como eu quero, eu vazo. Ou eu fico e começo a atrapalhar. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós vivemos em unidade. Hoje, quando nós começamos o culto aqui, eu chamei os irmãos e vamos orar. Tem um espírito do mal aqui dentro. Tem um espírito do mal aqui dentro. Vamos orar.
vamos glorificar Deus, vamos orar, e o Senhor vai retirar esse espírito de mal do mundo. E graças a Deus o Senhor retirou, porque a palavra veio ao nosso coração. A igreja adorou, a igreja louvou, a igreja está recebendo a palavra, assim como eu também estou recebendo a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero trazer aqui para vocês uma semelhança de alguma coisa aqui sobre a fé. Eu já contei isso aqui um dia, mas eu vou contar novamente. Nós compramos um barracão lá para montar em casa, o pastor sabe disso, eu até ele foi gato, se montou. E lá tinha um pé de carambó. E ele estava mexendo, triste, de cabeça baixa. Nós ligamos, eu liguei na hora para o homem, o pastor estava junto. Falei, você me vende esse pé de carambó? Ele falou, não vou vender, não. Quanto você paga dele? Eu falei, não, eu não sei quanto eu te pago. Eu estou te perguntando se você vende, você fala o preço, eu te pago. Se eu achar que dá, eu pago, senão eu não pago. Mas antes eu fui lá e coloquei uma água nele. Ele estava murchinho, estava triste lá dentro da lata. E aí ali naquela conversa combinamos, ele falou, leva para você, né pastor? Nem cobrou, né? Ele falou, leva para você. Pus dentro do carro e levei para casa. Cheguei em casa, coloquei ele numa sombra lá, e comecei a molhar ele. No outro dia ele já amanheceu comigo. Aí eu esperei mais uns dias, mas agora eu vou plantar. Plantei ele no fundo de casa, todo lindão, cerquei, coloquei o que precisava pôr, um lugar bonito, falei, aqui ele vai ficar. Ele estava produzindo no lugar que eu tirei. Quando eu coloquei ele lá, irmãos, com 2 semanas caiu todos os seus frutos, as suas flores, ficou soltado e ele começou a morrer. E eu comecei a ficar triste. E eu começava a rodear aquele pé de cajamão e falava para ele, você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer. Minha mulher falava para mim, você está ficando doido, você está falando que o pé de branco está morto, eu já falei, não está morto, ele vai viver, ele está vivo. A raiz dele é baixa, ele vai viver, ele vai viver. E hoje está lá, carregadinho, e eu já estou comendo. O que eu quero dizer para você? Aquele que está firmado na rocha, não morre, tá? Não morre. Aquele que está firmado na palavra, ele vai alcançar misericórdia. Aqui foi pregado sexta-feira sobre misericórdia, né, pastor? Palavra abençoada. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Por isso que nós não devemos condenar ninguém. Por isso que nós não devemos olhar para uma pessoa e dizer, esse não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Se ele quiser e o Senhor colocar a tua mão de misericórdia nele, ele também vai ser salvo. Ele também vai renascer da cinza. Amém? Aplauda o Senhor por essa palavra. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e essa palavra ao nosso pastor. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa em Cristo Jesus, amém? Irmãos, que nós venhamos se firmar a cada dia e não deixar que o inimigo venha roubar a nossa herança. Que palavra poderosa, né, irmão? Nós estamos aqui para ser salvos, para morar com Deus por eternidade. Só que até nós irmos, irmão, nós não podemos vacilar, abrir brecha para que o inimigo venha roubar. Porque o inimigo veio para o quê? Roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida com alegria, vida com abundância, vida com fartura. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com o inimigo, porque ele quer tirar tudo de nós, quer tirar a nossa paz, quer tirar a nossa alegria, quer tirar a nossa segurança, quer tirar a nossa família, quer tirar a nossa salvação. Mas que nós venhamos usar como exemplo o apóstolo Paulo, que disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Pedir para que os irmãos puderem ficarem de pé. Vamos estar orando para nós irmos para casa, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua cabeça, coloque a mão aonde você está com a enfermidade. Eu quero orar pela sua cura, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua libertação, eu quero orar pela sua restauração, eu quero orar pela sua fé sendo fortalecida nessa luta. Pastor, está tudo bom, pastor, eu estou com dor, eu não sofri nenhum atentado, o inimigo não tentou me destruir, mas você conhece alguém que precisa de uma cura, amém? Glória a Deus. Essa semana Deus guardou o nosso irmão Cláudio, né? Guardou a nossa irmã Cícera, o Gustavo, essa família. O inimigo está furioso, mas ele já está derrotado, amém? Glória a Deus. A nossa irmã Cícera, nosso irmão Gustavo
Gustavo passou ali por uma queda de bicicleta, mas eles estão bem para a glória do Senhor Jesus. E Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês essa semana. E ali a nossa irmã Maria Simone voltou para o hospital, mas nós precisamos estar em oração pela vida dela, oração por cada um, irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Pedindo também oração pela nossa irmã Bianca. Nós conhecemos o esposo dela ali no trabalho, e ali foi Deus, tá, irmã, que agiu na vida da senhora, da sua família, e o que puder e tiver alcance da igreja, a igreja vai fazer, mas o que não tiver alcance, nós cremos que Deus pode todas as coisas, amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, soberano e eterno Deus, maravilhoso e glorioso e misericordioso, nesta noite, neste culto, Pai, a família, onde está aqui as famílias, Senhor, para te adorar. Nós te glorificamos e exaltamos por cada casal, papai, que está aqui essa noite, cada família, cada senhor, cada senhora, que eles venham, Pai, saindo daqui revestido, cheio da tua graça, cheia do teu poder, cheia da tua misericórdia, cheio do teu amor, meu Deus. Que esta semana venha ser uma semana, ó Pai, onde, ó Deus querido, ó Senhor, que os anjos do Senhor os guarde. Guarda, Senhor, meu Deus e meu Pai, os nossos irmãos debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor. Não permita que de forma nenhuma, Senhor, o inimigo venha roubar. Apresentamos o nosso irmão Adílio Neto, a nossa irmã Gleice, a nossa irmã Eliane, nosso irmão Adelso, a nossa irmã missionária Cineide, o nosso irmão Manuel de Jesus, a nossa irmã Neide, aleluia, glória a Deus, a nossa irmã Bianca e a sua família. Obrigado pela vida do irmão Milton, da nossa irmã, aleluia, Luzia. Obrigado pela vida da nossa irmã Elizabeth, missionária Nani. Obrigado pela vida da nossa irmã Divina, nossa irmã Leandra, Manuele, nosso irmão João, papai. Conforta e descansa o coração dele, que ele venha saber que o Senhor está no controle da vida dele. Pela nossa irmã Ana, Cadson, a família do nosso irmão Cláudio, nossa irmã Cícera, nosso irmão Gustavo, nossa irmã Rosilene, nossa irmã Rosa, nossa irmã Cristiane, nosso amado irmão Benedita, nossa irmã Maria, a nossa irmã Maria Rosilene, nossa irmã Rosilene, a nossa irmã Maria do Carmo, nosso irmão Paulo, o nosso irmão Obreiro Max, a nossa irmã Maria, a nossa irmã Deide, a nossa irmã Regina, a nossa irmã Maria, nosso irmão Getúlio. Obrigado, Senhor, pela nossa irmã Deide. Obrigado, Pai, pela nossa irmã Gilmara, papai querido, pela vida do presbítero Gilson, pela vida do nosso irmão Edson, papai querido, pela vida do nosso irmão Edgese, pela vida da sua esposa e do seu filho, a nossa irmã Nayane, do Henrico, papai. Em nome de Jesus, nesta noite, que esses nomes que foram proféticos aqui, Pai, os anjos do Senhor dão essas palavras, e essa notícia, que a tua igreja lá anda, oh meu Deus, está chamando a Camanai, nesta noite, vai curando, vai fortalecendo os casais, vai curando as enfermidades, caia por terra agora, todo laço do passarinheiro, toda peste silenciosa, oh, oh, glória a Deus, Senhor, que nós venhamos viver uma vida de santidade, de santificação, de glória e de poder da vida nossa, e do céu, para que no abrir da nossa boca, nós venhamos te glorificar, te exaltar, engrandecer no nome de Deus, nós agradecemos esta noite, e queremos o teu milagre, queremos a tua vontade, queremos a tua misericórdia, Jesus querido. Guarda cada irmão, prospera na empresa, prospera na família, prospera no casamento,
para estarem aqui, para estar adorando. Irmãos, reforçando aqui mais uma vez, vocês que estão nos visitando, né, os irmãos que estão aqui, nós estamos precisando de pessoas para nos ajudar no futuro. Estamos precisando de vozes, de meninas também. Estamos precisando de tocadores. Você que toca violão, você que toca baixo, você que toca bateria, nosso irmão toca bateria e toca violão também. Então, se você souber de alguém que quer participar do louvor, que quer vir para os caminhos do Senhor, convide ele para cá, venha falar conosco. Nós temos ensaio toda quarta-feira. Para a glória de Deus, vamos fazer uma igreja forte no. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que bênção de Deus, aleluia. Glória a Deus. Uma vez eu até comecei a fazer umas aulas de tocar violão. Aí o Espírito Santo falou: eu não posso, né, irmãos? Ficar na porta, pastoreando, visitando, tocando. A gente não pode fazer tudo. A gente tem que orar para que Deus envie. Não é verdade? Em nome de Jesus, amém? Como diz ali em Atos, nós temos que se firmar na palavra, amém? Em nome de Jesus. Nós somos gratos pela vida do irmão Ellison, que veio aqui, né, irmão, para a igreja, toca a bateria, toca o violão, mas também não dá para o irmão fazer as duas coisas ao mesmo tempo, amém? Glória a Deus. Mas Deus vai enviar, e se você tem vontade, converse com os irmãos, amém? Glória a Deus. Compromisso não vai ser com o pastor Raimundo, não vai ser com o presbítero, com as irmãs, vai ser com Deus, irmão. Quando você faz um compromisso com Deus, não pode ser quebrado, tá? Não pode ser quebrado, mas Deus é que garante a aliança, amém? Glória a Deus. Faça assim com a sua mão para nós irmos para casa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Dê a paz para o seu irmão em nome de Jesus, amém? Tá bom.
Não, mas eu vou. Você tira lá. Eu vi também, a gente passar aqui na quarta-feira. Mas eu vou você pesado Uma hora que você foi fazer a da Gabriela, o teclado deu pau? Aí na hora que você foi fazer de novo, o meu bumbo saía lá. Eu falei, mas que E amanhã, como é que tá? Se tiver serviço, eu estava trabalhando. Não tem como. Você precisa trabalhar. Mas eu não vou trabalhar, não tem serviço. Não. É uma forma como assim. Tem serviço. Aí eu não fiz nada. Sexta-feira, falei sexta-feira aqui. Sexta, sábado, nada. Só as viagens. Porque não tinha serviço. E aí eu tenho que cuidar da minha mãe, esse final de semana eu tinha que cuidar da minha mãe. eu também de vez em quando uma paradinha, quando Deus prepara isso também. Faz porque senão a gente fica. Se deixar para nossa conta, não dá. Não, hoje se fosse para mim pegar já. Não, vai. Amém, direito, certo? Deus.